31, se não me engano. Gênesis 31. Continua vendo a história de Jacó. O bichinho viveu bastante, igual ao seu pai Isaac e Abraão. Vamos lá. Jacó, a partir de Gênesis 31. Jacó estava o quê? Arrumando de fugir. Fugir dali de onde morava Labão, arrumando de levar a sua família, as suas coisas, tudo aquilo que ele havia conquistado, de volta para sua terra. Igual aquele quadro de quem? Do Luciano Huck? De volta para o meu lugar, para minha terra, não lembro agora de quem era. Mas era mais ou menos isso. Ele queria voltar para a casa dele. Porque, enfim, ele passou anos e anos trabalhando, e ele disse para Labão: trabalhei quase como um escravo. E Labão aumentava e diminuía o salário dele, e dizia que ia fazer uma coisa e não fazia. Todo o prejuízo que Labão tinha, na verdade, ia para a conta de Jacó. Enfim, a gente viu Jacó sendo explorado durante todo o período, todo o tempo que ele ficou lá com Labão. E depois do capítulo 31, nós vemos que ele faz um acordo com Labão. Ele fala para Labão que ele quer ir embora, porque ele havia conquistado as coisas, e que ele não poderia mais ficar ali, e Labão decide permitir que ele vá, contanto que ele não passasse mais é como se fosse uma espécie de torre que eles construíram, eu esqueci a palavra agora, um monte de pedras. Eles levantaram um monte de pedra para que Jacó não fosse para o lado de lá das pedras, que pertenceria a Labão, e Labão, nem dos seus homens, passasse para o lado de lá, para onde Jacó iria. É mais ou menos isso, uma marcação de terra lá. Eles ergueram... Oi? Não chega a ser um memorial. Eles só levantaram as pedras para marcar o fim do território. Não chegou nem a ser um muro mesmo, é um montinho de pedra. Levantou um montinho de pedra, que eu esqueci a palavra que eu ia usar agora. E então, feito esse acordo lá, Labão se despedindo das suas filhas, Jacó, ele parte viagem. E aí no capítulo 32... dos versículos 1 ao 21, nós vemos Jacó tendo que se reencontrar com o seu passado. Essa viagem de Jacó, ela começa com uma descrição curiosa. Quem puder ler para mim o versículo 1 do capítulo 32 de Gênesis. Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Olha só que interessante. Nós vemos que Jacó, quando ele sai para sua viagem, para voltar de volta à sua terra, anjos do Senhor saíram para encontrá-lo, ou saíram, em outras traduções, junto com ele, acompanharam ele nessa viagem. Por quê? Porque Deus estava mostrando para Jacó que ele não estava sozinho. E aí eu preciso que a gente se coloque no lugar de Jacó. Jacó, ele havia enganado o pai. Jacó, ele havia enganado o irmão 2 vezes. E depois de todos esses acontecimentos, vocês lembram? Esaú, ele jurou Jacó de morte. Disse apenas que esperava o seu pai morrer, para que então ele matasse o seu irmão. Jacó então ele vai e foge com a ajuda da sua mãe e de Isaac. E ele deixa provavelmente Esaú ainda mais furioso, porque viu que ele não conseguiria se vingar daquilo que havia sido feito a ele. E agora Jacó estava voltando exatamente para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas de quem ele tinha feito tamanho mal. Então, Jacó certamente estava com medo. Estava preocupado com o que ele encontraria quando voltasse para sua terra. Só que agora, Jacó, diferente do que aconteceu com Labão, no tempo que ele esteve lá, ele não vai mais provar do seu veneno, né? Ele vai provar das consequências desse veneno que ele tinha. Dos versos 3 até o verso 7, nós vemos que Jacó ele vai enviar um mensageiro na frente dele até Esaú. E ele vai enviar esse mensageiro dizendo para esse mensageiro informar que Jacó estava chegando. Dizendo sempre: olha, o seu servo Jacó manda dizer que como estrangeiro ele morou lá na terra de Labão e conquistou bois, jumentos, rebanhos.
e agora ele está me enviando para encontrar favor na sua presença. Então, ele envia esse mensageiro, o mensageiro vai até Esaú, informa isso a Esaú e volta até Jacó. E eles voltam até Jacó e dizem, olha, Esaú também está vindo. Não somos nós, só nós que estamos indo. Agora Esaú está vindo ao seu encontro. E com ele, 400 homens. Aí você já imagina a cabeça de Jacó. Não bastava só o meu irmão estar vindo me encontrar. Ele está trazendo 400. 400 homens. É mais do que os espartanos. E agora? O que farei eu? Né? Quem poderá me defender? Imaginou o nosso Jacó. E aí o texto diz, no versículo 7, que ele ficou com medo e angustiado. Então ele vai dividir todas as pessoas, todos os seus bens, em 2 grupos. E esses 2 grupos, um estava com ele e outro estava mais adiante dele. Porque ele pensou com ele, olha, se Esaú vier me atacar com 400 homens, ele vai atacar primeiro o bando que está na frente, dando tempo para que nós, que viemos depois, possamos fugir para uma outra direção. E aí então Jacó orou a Deus. E ele vai dizer o seguinte, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu me disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então nós temos Jacó implorando ajuda a Deus. Olha só que Jacó diferente. E ele se coloca diante de Deus não como alguém de posses, não como alguém que tem uma promessa a ser herdada, mas como alguém que é indigno daquilo que Deus prometeu a ele. Jacó se coloca diante de Deus, se humilhando a Deus, dizendo, eu não mereço tudo que eu tenho. Tudo o que eu conquistei, na verdade, eu ganhei do Senhor e foi de forma completamente grata, de graça. Eu não merecia. Tudo bem que eu trabalhei, mas ainda assim eu não merecia tudo isso que eu conquistei. E então Jacó, pensando em aplacar a ira do seu irmão, ele vai enviar 8 servos. Ele vai enviar 8 servos. Cada um desses 8 servos, ele vai enviar com um presente. O primeiro com 200 cabras, o segundo com 20 bodes, depois 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos fêmeas com os filhotes, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Olha só quanto de gado, pelas minhas contas de cabeça aqui, dá mais de 500 cabeças de gado aqui. Só do que foi citado, 500 e pouquinho. Fora as fêmeas e os filhotes. Então ele estava enviando isso só como presente. Quão grande eram os bens de Jacó quando ele voltava, de fato, para sua terra. E funcionava mais ou menos assim. Ele ia pegar um servo, o servo das 200 cabras ia chegar até Esaú e ia falar, olha, o teu servo Jacó te envia presentes. Beleza. Daqui um tempo, chegaria o outro servo com os 20 bodes. Ó, o teu servo Jacó envia os 20 bodes. Daqui outro tempo, e assim por 8 vezes. Porque ele pensou, não é possível que depois de 8 presentes, Esaú ainda estará irado comigo. Então, nós temos um parênteses, que não é um parênteses. Vocês vão entender que esse parênteses, que na verdade não é um parênteses, ele aparece para preparar Jacó para o que está por vir. Lembrando, Jacó está indo para encontrar o seu irmão e seu irmão para encontrar o Jacó. Jacó, então, dos versículos 22 ao 32, ele vai ter uma experiência única na vida dele. Seu pai Abraão teve uma experiência. Não sei se os irmãos lembram. Um dia Abraão estava à noite e um sono profundo caiu sobre ele. Ele tinha acabado de separar animais no meio, né, para que ele circulasse esses animais para poder fazer uma promessa a Deus, para poder cumprir essa promessa a Deus. E depois eu dei uma pesquisada, acabei não trazendo no dia. Toda vez que alguém daquela época, 2 reis, cortavam animais no meio, colocavam eles enfileirados, os 2 passavam com os braços dados assim entre os animais, fazendo o círculo, como um sinal de uma aliança, fazendo com que, ao descumprir aquela aliança, ambos estavam dando direito ao outro
de fazer com ele aquilo que ele fez com os animais. Então, a aliança era mais ou menos assim: vamos dar os braços, vamos passar por eles. Se algum de nós descumprir a nossa promessa, o outro poderá vir e partir quem descumpriu no meio. Os irmãos vão lembrar que Deus não deixou Abraão terminar esse ritual. Ele fez Abraão cair em sono. E quando Abraão caiu em sono, apareceu um fogo que circulou sozinho os animais. O que aconteceu? O próprio Deus estabelecendo aliança com Abraão. Só que quem era a outra pessoa com quem Deus fazia a aliança? O próprio Deus. Porque era o único jeito de preservar Abraão daquela aliança. Deus sabia que se Abraão ficasse como uma parte da aliança, ele iria descumprir. Então Deus fez consigo mesmo a promessa antes de fazer com Abraão, garantindo que essa promessa então seria cumprida, porque Deus ia ser fiel até o fim. Bom, voltando, essa foi a experiência de Abraão. Agora a gente vai ver que Jacó vai ter uma experiência. Ele precisava entender que Jacó estava sendo chamado para ser uma outra pessoa, para ser uma nova pessoa. Assim como Abraão foi chamado para ser Abraão. E naquela noite, então, Jacó envia toda a sua família e todos os seus pertences para atravessar um ribeiro, enquanto ele permanece sozinho do outro lado. E em determinado momento, é dito que Jacó viu um homem, e esse homem começou a lutar com Jacó e Jacó com esse homem. Só que as escrituras, a Bíblia diz apenas que era um homem. Não diz o anjo do Senhor, não diz Senhor, diz apenas que era um homem. E essa é uma das passagens mais difíceis do Antigo Testamento, a qual eu não vou dar a liberdade de elucidar aqui, né, porque não sou eu que vou trazer a solução para essa passagem. O que interessa para nós nesse texto é que esse homem que estava lutando com Jacó, ele em determinado momento, e olha como é difícil essa passagem, ele diz o seguinte: o homem viu que não podia vencer Jacó. Aí eu vou trazer os problemas. Primeiro, se é Deus, como é que Deus olha para um homem e fala que não vai poder vencer? Se não é Deus, a gente vai ver as outras implicações mais à frente. Por quê? Vendo isso, acontecendo isso, esse homem encosta na coxa de Jacó e com apenas um toque, a junta da sua coxa é deslocada. Se é só um homem, como é que ele faria isso com apenas um toque? Também é um outro problema. Ainda assim, Jacó, nessa luta com esse homem misterioso, ele insiste em lutar, em não deixar esse homem ir embora. Então o homem, né, que não sabemos quem é, ele diz a Jacó: me deixe ir. Ele pede permissão para Jacó? Como assim? E Jacó vai dizer o que para ele? Não deixarei ir até que me abençoe. Jacó mais uma vez estava lutando para ter a sua bênção. Só que agora não era uma bênção, simplesmente, meramente uma bênção humana. Então, o anjo, vendo a insistência de Jacó, vendo que ele lutava por uma bênção, mas dessa vez sem usar da mentira e do engano, ele vai dizer para ele: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Olha que complicada essa passagem. Esse homem é homem ou é Deus? Porque o próprio homem está dizendo: você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. E se é só um homem, com que autoridade ele mudou o nome de Jacó? Então Jacó vai dizer para ele: por favor, diga-me como você se chama. Aí Deus vai solucionar o mistério para a gente? O que vocês acham? Não vai. Porque ele vai responder o seguinte: por que você pergunta pelo meu nome? E só. Essa é a última coisa que temos desse homem misterioso. Então ele abençoa Jacó ali. E Jacó dá o nome àquele lugar de Peniel, pois diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então quer dizer que aquele homem era Deus mesmo? Complicado, né? A gente tem várias e várias formas de tentar resolver esse texto. Deus pode ter se limitado à figura de um homem e se limitado a um homem que viu que não poderia vencer. Lembrando que é Moisés que está escrevendo e isso foi passado oralmente, então pode ser que, na verdade, isso seja da perspectiva de quem estava contando a história. O fato é que nós não sabemos. Agora, a parte importante dessa história, que é mais complicada do que livre-arbítrio e predestinação, a parte importante, o que importa pra gente aqui, é que a bênção que Jacó perseguia, a bênção que Jacó sempre quis,
e que ele usou de meios ilícitos para conquistar, agora, como Abraão, ele tomou parte dessa promessa. Porque ele não precisou enganar alguém para obter essa promessa. Na verdade, o próprio Deus veio até ele, esteve com ele e deu a ele a promessa que ele já disse que seria de Jacó. Nós vemos o próprio Deus indo até o homem, estabelecendo com ele novamente a promessa que ele fez com seus pais. Agora, Jacó, chamado Israel, ele estava pronto para voltar até a sua terra, para voltar até sua casa e enfrentar as consequências das atitudes que ele havia tomado quando mais novo. Depois de ter o seu nome mudado, depois de ter uma experiência sobrenatural com Deus, agora Jacó estava pronto para finalmente olhar para o seu passado e resolver tudo aquilo que precisava ser resolvido, sem se contaminar com o seu passado. Até aqui tudo bem? O pastor quer acrescentar alguma coisa, alguma nota de rodapé a essa dificuldade? Tudo indica, né, que é uma cristofania. Porque mudar a identidade só Deus pode, né? Além disso, abençoar, né, só Deus pode. E assim como tocar na articulação da coxa e deixá-lo manco pelo resto da vida, né, só Deus pode. E a impressão que Jacó teve é de que quem estava com ele era poderoso para abençoá-lo. E também a impressão que ele teve de que ele havia visto Deus face a face, né? Há alguns termos que são de fato incompreensíveis. Lutasse contra os homens e contra Deus e prevaleceste, né? Mas eu penso que a luta de Jacó não era só desse val de Jaboque lá. Jacó vinha lutando com Deus desde que usou meios ilícitos para tentar receber uma bênção que era dele. Se ele não usasse, Deus o abençoaria, né, e escolheria uma outra forma de fazê-lo, que não do seu próprio engano. Então a luta dele já vinha de longe. E, nesse momento, no Val de Jaboque, digamos, o ponto alto, o ápice dessa luta com Deus, mas é também o ponto alto da sua rendição à vontade e ao propósito de Deus, né? Quem pode dar herança, quem pode dar prosperidade, riquezas, bênção e sobretudo um novo nome? Só Deus. Exatamente. Então, depois de todo esse acontecimento, no capítulo 33, nós voltamos ao que nós já estava vendo. Ao nascer do dia, Jacó olha para os montes, ele vê o socorro? Não, ele vê Esaú chegando. Ele vê Esaú e os 400 homens se aproximando. Quando ele ergue os olhos e vê Esaú se aproximando, ele reparte. Lembra que ele tinha repartido já em duas partes aquela multidão que estava com ele? Agora ele vai repartir os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Primeiro ele pôs as servas e os seus filhos dessas servas no grupo da frente. Depois ele pôs Lia e seus filhos no grupo do meio. E por último ele vai pôr Raquel e José, mostrando até uma regra de importância que Jacó dava às suas mulheres e aos seus filhos. O que a gente sabe que vai ser um dos erros de Jacó, que vai gerar até problemas futuros depois. E ele mesmo, indo à frente de todos esses grupos, de todas as mulheres e filhos, ele se coloca em terra, se prostra de joelho em terra, 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Ou seja, ele caminha, se ajoelha. Caminha mais um pouco, se ajoelha. Caminha mais um pouco, se ajoelha. Por quê? 7 vezes. Ele está mostrando a sua humildade diante de Esaú. Ele está se humilhando diante de Esaú. Lembrando que a literatura hebraica, sempre que ela usa de números, geralmente, mas não sempre, ela está querendo nos passar uma mensagem. E o 7, como é popularmente conhecido, é o número da perfeição. Número de completude. Então, Jacó está por 7 vezes, ou de forma perfeita, ou de forma completa, se humilhando perante Esaú. Então, Esaú, vendo o seu irmão ali, correndo e se ajoelhando, correndo e se ajoelhando, correndo e se ajoelhando, Esaú vai ele correr ao encontro de Jacó. Eu imagino que Jacó, na hora que viu Esaú correndo, Jesus, né? É agora, né?
Só que quando Esaú corre até Jacó, ele abraça Jacó. Ele abraça Jacó, põe os seus braços em volta do seu pescoço, o beija e os dois choram. Olha só, quem diria? Quando confrontado com as consequências do seu pecado, Jacó ele tem a grande descoberta de que até nisso Deus estava agindo e estava com ele. Deus pode não livrar Jacó, pode não ter livrado Jacó, pode não nos livrar das nossas consequências, dos nossos atos, mas ele, quando está conosco para enfrentar essas consequências, nós não somos destruídos por elas. Certamente, se enfrentarmos as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados sem Deus, nós seremos destruídos. Talvez não de uma vez, mas seremos destruídos. Com Deus, não. Deus nos preserva até mesmo das consequências. Não que não tenhamos que enfrentá-la, não que Jacó não tenha que ter estado de frente com seu irmão, mas quando ele esteve ali de frente, ele percebeu que Deus estava agindo, inclusive ali onde Jacó havia estragado, através das suas ações. Deus estava agindo até no passado de Jacó, nas pessoas que Jacó prejudicou. Para o bem de quem? De Jacó e do propósito de Deus. Depois de ser transformado em Israel, e só depois disso, Deus envia Jacó para lidar com seus erros, justamente para redimir o passado de Jacó. Para que Jacó não restasse dúvida diante de Jacó de que Deus era poderoso para restaurar toda a sua história, todo o mal e todo o erro que ele havia feito, e que ele estava de fato com Jacó, e que Jacó não precisava temer, ainda que tivesse que enfrentar todo o seu passado novamente. E conversa vai, conversa vem. Esaú, ele aceita os presentes de Jacó. E tendo Esaú partido, e Jacó indo logo em seguida, não por acaso o texto diz que Israel chegou são e salvo a Siquém, porque o Senhor estava com Israel. Assim como nós vimos lá no começo do capítulo 32, em que os anjos do Senhor acompanharam ele até o fim da sua viagem. E a primeira atitude de Jacó, ou Israel, ao chegar ali, foi justamente levantar um altar com o nome de o Deus de Israel. Ele adorou a Deus, porque ele viu que Deus havia livrado de todo mal. Tem um contraste que eu acho interessante, no versículo 9 do capítulo 32, 9. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Deus de quem? E Deus de Isaque. Aqui ele diz, ele levantou ali um altar, ele chamou o Deus de quem? Israel. Agora era o meu Deus. Agora não é mais aquele conhecia de ouvir falar, né? Agora os olhos o viam. Agora finalmente Jacó se via como sendo parte do povo de Deus. E então, no capítulo 34, chegando em Siquém, nós vemos novamente, quando a história parece que está boa demais, né? Quando a história parece que está linda demais, está tudo ocorrendo muito bem, a gente vê uma tragédia, para nos lembrar que nós ainda estamos aqui no planeta Terra, naquele planeta cheio de pecado. As pessoas ainda estão sob a influência do mal. Bom, embora Israel acabasse de ter tido a sua transformação, ou a sua mudança, a família de Israel ainda era a família de Israel, a mesma. E embora Israel ainda já tivesse tomado parte da herança de Deus, agora chamasse Deus de meu Deus e não Deus de meus pais, a família de Israel ainda não havia tido essa transformação. E é justamente essa história vai mostrar isso, vai mostrar o problema que é o pecado. Não basta estarmos dentro de uma família que conhece a Deus, uma família que serve a Deus. Se nós, como indivíduos, pessoas, na nossa individualidade, não experimentarmos a transformação, o encontro com Deus, a fé de nossos pais de nada vai servir para a gente. Olha só. Nos versículos 1 a 4 de Gênesis 34, nós vemos que Diná, a filha de Israel, que ele teve com Lia, ela sai para ver as filhas da terra, ou as filhas ali de Siquém. E Siquém,
que era justamente o príncipe daquela terra, ele viu essa Diná e tomou ela, e teve relações com ela. Mas é dito que ele tomou ela à força. Só que quando ele pega essa jovem, toma ela à força, tem relações com ela à força, ele se apaixona por ela. E quando ele se apaixona por ela, ele vai até o seu pai e pede: por favor, pai, consiga-me ela em casamento. Ele queria então se casar com Diná. E aqui a gente tem algumas coisinhas interessantes nesse pequeno trecho. Primeiro, a filha de Israel, mesmo sendo filha de Israel, não foi poupada de viver uma infelicidade. Isso é importante. Algumas pessoas, ou algumas igrejas, dizem que cristão é como se fosse um super crente, ou um super homem, que ele está imune a certas coisas, justamente porque é cristão, porque tem fé, e que se algo de ruim acontece é porque faltou fé, ou algo na sua vida não está indo bem. E a gente vê que a filha de Israel, embora não tenha tido as experiências do seu pai Israel, ela também estava sujeita aos mesmos problemas que todas as pessoas daquela região, ou todas as pessoas do mundo inteiro. Mais à frente nós vamos ver a história de José, e o próprio José vai estar sujeito, ainda que fiel a Deus, a sofrer, a passar por injustiças. E essa filha de Israel, nós vemos ela se envolver com um povo que não tinha os mesmos princípios que o dela. Então nós vemos algo acontecendo com ela, por ela estar no meio ou se envolvendo com pessoas das quais ela não deveria estar se envolvendo. Só que aqui é importante a gente dizer que a vítima nunca deve ser tida como culpada. A gente tem sempre que tomar esse cuidado. Porque muitos usam desse argumento da responsabilidade para culpar a vítima. Como se Diná fosse culpada por ter sido, violentada. E não foi. Os culpados, ou o culpado, foi Siquém. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que Diná estava se aventurando, ou indo em um lugar onde ela se colocava sujeita a esse tipo de situação. Então, embora a vítima nunca seja a culpada, existe algum grau de responsabilidade de todos nós ao nos colocarmos em uma situação de risco. E aqui, no caso, uma situação de risco para, enfim, uma coisa hedionda. Assim como alguém que dirige um carro sem um cinto de segurança está se colocando em uma situação de risco onde pode perder a vida. Alguém que anda perto de um penhasco está se colocando em uma situação de risco em que pode perder a vida. E se por algum acaso algum carro bate em você estando você sem cinto, o carro que bateu em você é o culpado. Isso no caso do carro bater em você, não você no carro. Mas isso não tira o fato da sua responsabilidade de estar sem cinto de segurança. Enfim. Porém, após esse crime, a gente tem a chance desse crime ser consertado. Não consertado no sentido de resolver todos os problemas. Com certeza essa menina ficou traumatizada. Mas havia uma chance do problema não piorar. Por quê? O filho... Como era o nome do pai dele? O filho de Amor. Que curioso, né? Justo esse nome. O filho de Amor, com H, ele desejou, então, essa mulher, casar-se com essa mulher. E ele pede isso para o seu pai. Então, o seu pai vai falar justamente com Jacó, para poder ver se ele conseguir a filha, de Jacó para o seu filho. Jacó, quando ele fica sabendo do que aconteceu, olha só como Jacó está diferente. Sabendo Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam num campo com gado. Por isso, Jacó calou-se e esperou até que eles voltassem. Provavelmente, o que ele queria fazer? Ele não planejava uma vingança. Ele queria esperar que seus filhos voltassem para evitar algo pior. Para que ele pudesse, com os seus filhos, aplacar aquela situação complicada. Possivelmente, ele já sabia o que seus filhos fariam, ou teriam vontade de fazer. Afinal, como a gente costuma dizer, filho de peixe, peixinho não é, E talvez ele estivesse planejando justamente uma contenção de danos.
entregar a Diná de fato para aquele jovem e acalmar os seus filhos, para que nada de ruim fosse feito. E o pai de Siquém, ele então se compromete a fazer o que fosse preciso para que ele conseguisse Diná para o seu filho. Ele não estabeleceu preço, disse que eles podiam cobrar o que eles quisessem, exigir o que eles quisessem, que ele o faria, para que aquela história fosse resolvida. Então nós vemos o pai de Siquém e o próprio Siquém comprometidos com Jacó e com a própria Diná em consertar aquela situação, em resolver aquela situação. Só que, claro, os 11 filhos de Jacó, eles não tiveram a mesma ideia. Quando eles ouviram isso, eles responderam, e o texto diz que eles responderam com astúcia. E vocês vão perceber por quê. Eles responderam a Siquém com astúcia, dizendo: não podemos fazer isso. Isso o quê? Dar a irmã deles a um homem que ainda não é circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. E aí eles dizem que a única condição de darmos Diná a um de vocês é que todos da cidade se circuncidem, todos os homens, não só Siquém, não só Amor, todos os homens da cidade se circuncidem. Só aí daremos Diná a vocês, nós poderemos então morar no meio de vocês, vocês no nosso meio, e então seremos um só povo. E essas palavras agradaram a Amor e a Siquém. Eles então foram realizar isso, fazer isso. E o texto diz que o jovem ele não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó. Então ele foi com sinceridade cumprir aquilo que foi exigido dele. E ele vai até o portão da cidade e diz isso para todas as pessoas que passavam ali. Só que vamos pegar uns detalhes também dessa parte? Olha só. Pessoas, no caso os 11 filhos, no meio do povo de Deus, que conhecem a lei de Deus, que foi dada a Abraão, foi dada a Jacó, foi dada a Isaac, usando da lei de Deus para meios ilícitos, para a sua vingança pessoal. A reação de Amor e Siquém demonstram que aqueles homens estavam realmente dispostos a fazer o que fosse preciso para resolver aquela situação. Pode ser até, o texto não nos diz com clareza isso, que Siquém estivesse arrependido, porque é dito que ele amava aquela mulher. E eu acho que eu posso até concordar, os irmãos e as irmãs vão concordar comigo, que ser circuncidado naquela época, depois de adulto, é sem dúvidas uma prova de amor, porque não é fácil. Hoje em dia já é uma cirurgia complicada e que, né, você precisa ficar de repouso. Naquela época, então, que era a base do facão quente, imagina o problema, né? Quão difícil foi para Abraão e os seus servos fazerem isso. E agora, Siquém, o seu pai e toda uma cidade estavam dispostos a isso. Então havia sinceridade ali. E, exatamente, esse é outro detalhe importante. Mesmo Siquém fazendo o que fez, o texto diz que ele era o mais honrado da casa do seu pai. Então era um homem que ele mantinha a sua palavra. Quando ele decidia o que ele queria fazer, o que ele fosse fazer, ele então faria aquilo. Doesse a quem doesse, precisasse o que precisasse. Só que isso também mostra pra gente que até o mais honrado dos homens está na mão do pecado. Está, assim, sujeito, né, a cometer a pior das atrocidades. Até o mais honrado dos homens. Então os dois eles vão, né, fazer aquela politicagem, o seu palanque político, já que não havia embate, eles vão convencer as pessoas na cidade de que elas deveriam fazer isso. Eles então convencem, e o texto diz que no terceiro dia, depois de terem todos sido circuncidados, e o texto fala que é quando eles sentiam a dor mais forte, o que Simeão e Levi fazem? Eles invadem a cidade, pegam Diná e matam todos os homens ali daquela cidade, incluindo Siquém, o seu pai e todos os que estavam circuncidados. Eles não se limitaram a se vingar de Siquém. Eles mataram todos. Certamente eles pensaram, se a gente deixar alguém vivo, eles vão se vingar. Então, vamos matar todo mundo, né? Exatamente. Exatamente.
E não só mataram, eles espoliaram aquela cidade, roubaram, saquearam a cidade inteira e levaram as mulheres, levaram os gados e todas as riquezas daquele povo. Jacó, quando viu isso, se indignou. Ele falou: vocês criaram um problema para mim. E agora? E se alguém daquela cidade, e se algum parente daquele povo, e se alguma nação aliada a eles decide se vingar de nós? A gente não tem um exército. O que vocês fizeram? Vocês não se vingaram de um homem que fez algo errado. Vocês usaram da sua ira, da sua raiva, para matar pessoas inocentes. O que o pai daquele Siquém tinha de responsabilidade pelo crime de Siquém? Nenhum. O que uma cidade inteira tinha de responsabilidade no crime de Siquém? Nenhum. E os filhos ainda respondem: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Nenhum também. Só que nós vemos de novo o pecado abundando na vida dessas pessoas, controlando a vida dessas pessoas, usando a vida dessas pessoas para gerar morte e destruição. É verdade que o que fizeram com Diná é algo indesculpável. Só que, como diz o ditado, 2 errados não fazem um certo. E não foi só que foi olho por olho e dente por dente. Foi um massacre. Sobre isso, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 12, versículo 19, que nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas dar lugar à ira de Deus. E ele vai citar o profeta, quando ele diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então nós, como cristãos, como povo de Deus, deveríamos entender que quando nós somos injustiçados, quando algum dos nossos é injustiçado, nós podemos clamar por justiça diante de Deus. Nós podemos desejar a justiça, esperar pela justiça, mas não devemos fazer isso pelas nossas próprias mãos. Nenhum de nós é chamado a ser justiceiro, vingador, né? Embora esteja em alta, né? Você se inspirar. Tem agora várias séries, tem uma, inclusive de um que chama O Justiceiro. É um cara que ele sai matando bandido. E Deus está dizendo: não, a vingança não pertence a vocês, é minha. E por que não pertence a nós? Porque nós não temos o direito nenhum de reivindicar a vida de alguém, nem de julgar ninguém, porque nós somos tão pecadores, tão errados, tão depravados quanto qualquer outra pessoa na face dessa terra. E se nós não cometemos algum crime hediondo, é pela graça de Deus, não pelos nossos méritos e nossa justiça. E por isso Paulo está dizendo: olha, não use da ira de vocês para pegar a justiça. Clame a Deus, porque a justiça virá da parte dele. E se ele tiver que se vingar, será então ele que irá se vingar, e não nós. E se Deus quiser usar de misericórdia por alguém que nos prejudicou e salvar aquela pessoa e não se vingar? Será que nós seremos igual Jonas, que oraria para Deus e diria: eu sabia que o Senhor ia perdoar, por isso que eu não queria que o Senhor lidasse com essas pessoas? Será que somos igual Jonas, que preferimos ver a destruição daqueles que nos afrontam, a dar a possibilidade, ao aceitar a possibilidade de que essas pessoas possam ser perdoadas? E se Deus quisesse perdoar Siquém e o seu pai, para que então daquele povo, as nações, ou a nação do povo de Deus aumentasse? Porque Deus havia dito que nações seriam abençoadas por meio de Jacó e de sua família. E se aquela não fosse a primeira nação que Deus iria abençoar por meio deles? Poderia, mas não foi. Por quê? Porque o ser humano resolveu dar lugar à sua ira e não à justiça de Deus. O mal nunca poderá ser vencido com vingança, com o mal. Pelo contrário, o mal sempre será vencido com o bem. O próprio Paulo vai dizer, no mesmo livro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 20. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, ele vai citar Provérbios: dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então o nosso papel, o papel daqueles homens, daqueles filhos de Jacó, eram ser bondosos, porque era isso que Deus esperava deles. Mas eles não foram, porque, ao contrário de Jacó,
eles não haviam ainda encontrado o Deus de Israel, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Passado essa confusão, eles saem dali, porque, logicamente, não era mais seguro permanecer ali. E, novamente, Deus aparece para Israel para encorajá-lo e para mostrar para ele que Deus estava com ele, que ele estava guiando ele, apesar de todas essas coisas acontecendo. E Jacó, após ter esse encontro com Deus, ele vai dizer para sua família: olha, todos os deuses que vocês têm aí, peguem todos esses deuses e joguem fora. Purifiquem-se todos vocês, troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel, e farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Pela primeira vez nós vemos Israel combatendo ativamente a idolatria, combatendo ativamente tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, e dedicando não só ele, a sua vida, mas a sua própria casa ao Deus de Israel. A ponto dele pedir, troquem de roupa, como quem diz, se purifiquem, mudem. Agora Deus está nos chamando para servir a Ele e somente a Ele. Não é que Ele é mais um Deus num panteão de deuses mais fracos. Não, Ele é o único Deus que nós iremos servir. Então Israel consegue fazer uma viagem tranquila até Betel, pois o terror de Deus invade as cidades vizinhas para que ele não perseguisse os filhos dele. Então o próprio Deus protegeu os filhos de Israel da vingança dos homens. Mais uma vez, o caminhar de Deus preservou Jacó e os seus filhos do mal. E aí, novamente, quando Jacó retorna de Padã-Arã, Deus aparece e diz a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, vai dizer. Seja fecundo, e ele vai fazer a mesma promessa que ele fez para os seus pais. Multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, reis procederão de você, a terra que dei a Abraão e a Isaac, darei também a você, e depois de você a sua descendência. Então Deus passa adiante a promessa que ele fez, e que ele já disse que seria de Jacó. Então, após esses acontecimentos, nós vemos Raquel dando à luz a mais um filho, este, porém, sendo o seu último filho, porque Raquel morre no parto dessa criança. Para finalizar, acontecem mais outros 2 acontecimentos chaves aqui no capítulo 35. O primeiro, Ruben, um dos filhos de Israel, se deita com Bila, que era uma das concubinas de seu pai, uma das servas de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Só que o texto só diz isso. Israel ficou sabendo disso. Israel não se vingou, Israel não retrucou, não fez nada de mal a Ruben. Poderia exilá-lo, poderia fazer dele um bastardo, mas não fez. E o segundo acontecimento é que Jacó, ele vai até Isaac, no versículos 27. Chegando até Isaac, provavelmente eles passam alguns dias com Isaac. Isaac morre com 180 anos, e após uma longa velhice, nós vemos Jacó e Esaú juntos indo sepultar o seu pai. Veja, os 2 filhos, onde um havia enganado o outro e o outro havia jurado um de morte, agora estavam juntos, lado a lado, honrando a memória do seu pai. Estavam juntos como irmãos, no último momento do seu pai, para honrar aquela memória do pai deles. Então nós vemos que Deus restaurou até mesmo um relacionamento que não tinha como ser restaurado. Nós vemos que no fim Deus restaurou uma amizade que seria humanamente talvez impossível de ser restaurada. Uma briga que provavelmente de outra forma não teria outra solução. Tanto é que a briga, dos descendentes dura até hoje. Mas entre aqueles irmãos agora havia paz. Por quê? Porque Deus estava no caminho de Jacó. Porque Deus estava na vida de Jacó. E Jacó estava agora vivendo segundo os princípios de Deus e não os seus próprios. Quando das bênçãos aos seus filhos, aí o pecado de Ruben cai sobre ele. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente,
porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Gênesis 49, 3 e 4. No leito de morte de Jacó, a gente vai ver que Rubem sequer teve um nome colocado como uma das 12 tribos justamente por causa disso, porque desonrou seu pai. Mas vemos que Jacó não guardou mágoa de Rubem, não exilou Rubem, não se vingou de Rubem. Jacó ainda continuou tratando Rubem como seu filho. Diferente do que Levi e... qual era o nome do outro? Simeão. Diferente do que Levi e Simeão fizeram no caso de Diná, em não perdoarem o crime que havia sido cometido, Jacó perdoou o mesmo crime, só que dentro de sua casa, com seu próprio filho. Interessante que Rubem parece que quer compensar o mal feito, né? Porque ele tenta salvar José quando os irmãos o jogaram na cisterna. E ele se indigna quando viu que foi vendido pelos irmãos. Não, Rubem ele virou o irmão responsável, né? Ele vira o irmão responsável. Bom, até aqui nós vemos a história de Jacó. A partir do capítulo 36, nós vamos ver José. E José vai ser a última coisa, a última parte de Gênesis. E, se Deus quiser, a gente pode ir para a próxima. Talvez mais 2, se muito 3, né? Sessões aqui de estudo. Amém? Pastor, o senhor tem algum aviso, algum cântico?